Ótimo, então vamos lá. Boa noite de novo a todos. Então a gente vai conversar hoje sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente sobre o item 6 e 7. Então, nesse item 6 e 7, a gente vai falar das causas das misérias terrestres. Por que a gente vê tantas coisas ruins ainda acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo, né? No planeta, de uma maneira geral? A gente já conhece, a gente já sabe da destinação do planeta, né? Então, todos já ouviram falar, e os cientistas já nos certificaram, que o planeta, uma hora, ele vai se extinguir. Ele vai acabar, né? E da mesma maneira que ele foi criado, ele foi evoluindo, ele foi se modificando, ele vai continuar se modificando e vai chegar uma hora que esse planeta vai se extinguir. Mas a gente não precisa ficar preocupado, porque vai demorar muitos milhares de anos para isso acontecer ainda. E provavelmente nós nem estaremos mais aqui. Pelo menos eu espero que eu não esteja mais aqui. Mas se eu não estiver aqui, onde eu vou estar, né? O planeta, ele teve um início e ele vai ter um fim. E eu, como espírito, eu tive um início e eu vou ter um fim. Já pararam para pensar nisso? O espírito é eterno. O espírito não morre. O que morre é o corpo. O corpo físico, sim. O corpo físico vai se deteriorar, vai voltar para a terra, né? Vai voltar de onde veio. Mas o espírito não. E o espírito somos nós que habitamos esse corpo de carne hoje. E se nós somos eternos, para onde nós vamos, né? Nós sabemos, pela instrução dos espíritos, pela codificação de Kardec, que nós temos 5 categorias, né, que nós conhecemos, de planetas. E nós estamos na segunda categoria. Então, a primeira categoria são os mundos primitivos. E o planeta Terra já foi um mundo primitivo. Lá na época dos homens das cavernas, lembra? Das aulas de história? Então, nós somos os homens primitivos. Esses planetas, eles são utilizados geralmente para as primeiras encarnações, tá? De um espírito. Hoje, o planeta Terra está na segunda categoria, que é o mundo de provas e expiações. Já ouviram falar também disso, né? O mundo de provas e expiações é uma fase que nós estamos, mas que nós já estamos assim, nós estamos com um pezinho aqui e um pezinho na terceira fase. Nós estamos nesse período de transição. E ouvimos falar muito sobre isso também ultimamente. Quando vai acontecer essa transição? Ninguém sabe. Não tem data, não tem ano, não tem hora, não tem dia. Se vocês ouvirem falar alguma data, suspeitem, tá? Porque é muito difícil, não tem como saber a data, o ano. Por quê? Porque essa transição depende de nós. Depende da nossa mudança. Você sabe quanto tempo você vai demorar para mudar? Para conquistar alguma coisa? A gente não sabe, né? Geralmente a gente mais erra do que acerta. Então a gente sabe que vai demorar um pouquinho. Porque somos teimosos, né? Mas não dá para colocar uma data. E depende de cada um de nós. E o mundo de provas e expiações, ele é um mundo onde o mal ainda predomina sobre o bem. E é exatamente por isso que a gente escuta tanta notícia ruim, né? E vocês já perceberam que as pessoas gostam de ouvir notícias ruins? O que ganha mais ibope? O que viraliza mais nas redes sociais? São as coisas boas? Infelizmente não, né? A gente vê que quando a gente assiste uma piadinha onde alguém é pego, né? Onde alguém é feito de bobo,
onde alguém é tapeado. A gente adora ver essas coisas, não é verdade? Vocês já repararam nisso? Ou alguma notícia de um desastre, de uma morte, de um acidente, Isso acaba chamando mais a nossa atenção. E a gente foca mais nas coisas ruins. E por isso que a gente acha que existem mais coisas ruins do que coisas boas. Mas as coisas boas também estão aí. Elas também estão aí para a gente ver. E elas também estão aí para a gente divulgar. Mas a gente não divulga. A gente coloca mais a nossa atenção nas coisas ruins. Infelizmente. E isso é uma coisa para a gente pensar, né? O quanto de energia eu estou colocando nisso? Quanto tempo eu passo do meu dia nas redes sociais atrás de coisas bobas ou ruins ou atrás de coisas mais construtivas? Atrás de coisas que vão me trazer algo de bom. Aí cada um faz a sua própria reflexão, né? O terceiro nível de evolução de um planeta é o mundo de regeneração. Logo, logo o planeta Terra, ele vai estar como um mundo de regeneração. E se nós que estamos aqui no segundo nível não alcançarmos esse upgrade, a gente não vai ficar aqui. A gente vai para outro. E será que a gente vai para um outro igual ao planeta Terra agora, né? Ou será que a gente vai para um outro melhorzinho? Será que a gente vai ficar aqui e continuar ajudando na evolução deste planeta? Aí cada um também vai fazer a sua reflexão, né? Como é que eu estou vivendo hoje? Eu estou vivendo a minha vida hoje baseado nos meus desejos dessa vida, pensando só nesse planeta que nasceu e vai morrer, pensando só nessa minha vida que começou no berço e vai acabar no túmulo, ou eu vou viver a minha vida pensando que o meu espírito é eterno, né? Que daqui eu vou para um outro lugar, sim. Se é melhor ou não, aí vai depender dos meus esforços, vai depender das minhas atitudes. E nesse mundo de regeneração, já vai ter um equilíbrio melhor entre o bem e o mal. Porque hoje o mal se sobressai, né? O mundo de regeneração não. Já vai ter um equilíbrio. A gente já vai sentir mais isso. E a gente já começa a sentir essa diferença, né? Não tem um grupo de pessoas buscando cuidar do planeta, um grupo de pessoas buscando cuidar dos animais, um grupo de pessoas pensando em cuidar mais das pessoas que são excluídas. A gente já não vê esses movimentos? Então, isso também já é um sinal que nós estamos buscando esse equilíbrio. Olha aí o sinal da transição, né, do planeta. E depois do mundo de regeneração, vem o mundo ditoso. O mundo ditoso ainda existe um pouquinho do mal, mas o bem se sobressai. O bem vai ser muito maior, tá? E depois vem os mundos celestes, mundos divinos, e devem ter muitos outros que não são do nosso conhecimento, porque aí já passa do nosso entendimento, né? Então, o que a gente podia entender, os espíritos nos passaram. Ó, então, até para vocês, para o entendimento de vocês, a gente vai passar esses 5 níveis para vocês. O mundo celeste, ou, né, o mundo divino, aí é só o bem, né? E nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Quanto tempo a gente vai demorar, eu não sei. Mas que a gente vai chegar, a gente vai. E Deus não tem pressa. A pressa é nossa. Eu sempre falo isso, né? Deus não tem pressa. Ele espera o nosso tempo. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. A gente faz escolhas. Eu escolho o caminho que eu vou tomar. Eu escolho se eu vou numa linha reta ou se eu vou desviar para um lado, se eu vou desviar para o outro. A escolha é minha.
Ou se eu vou ficar no lugar, para trás eu não vou. Para trás não tem opção, tá? Ninguém vai perder o conhecimento que ganhou. Ninguém vai perder o entendimento que tem. Mas eu posso estacionar. Posso falar, não, daqui eu não saio, não saio, não saio. E a gente bate o pé às vezes e faz birra, né? Não quero, não quero, não quero. Ai, quem gostar de mim, quiser gostar de mim, gosta do jeito que eu sou. A gente não fala assim às vezes? E a gente se gosta? A gente se ama? A gente se conhece? A chave tá aí. Será que a gente se conhece? Porque as escolhas que eu faço hoje, muitas vezes, é o plantio para eu colher lá na frente. Talvez eu não colhe agora. Muitas das nossas escolhas a gente sofre a consequência aqui mesmo, né? A gente faz escolhas erradas, a gente sofre aqui. Mas tem aquelas escolhas que a gente só vai, aquele plantio que a gente faz aqui, que a gente só vai colher lá na frente. E o lá na frente que eu digo é numa outra vida, numa outra existência. Então, será que as atitudes que eu tomo hoje são baseadas nisso? Isso é muito importante. Porque se a gente não gosta de viver num planeta onde tem notícias ruins, onde tem miséria, onde tem doença, onde tem roubo, onde tem morte, não depende de nós. Depende de cada um de nós. E o que é o mal, né? Quando a gente fala o mal predomina. Estamos vivendo num planeta de provas e expiações onde o mal predomina. Nossa, é uma coisa tão forte, né? E o que é o mal, gente? O mal é algo que Deus criou? Quem será que criou o mal? Será que foi Deus? Porque dizem que Deus criou tudo, né? Será que Deus criou o mal? Não. Deus não criou o mal. O mal é escolha do homem. Deus criou o homem com o livre-arbítrio, para que ele tenha mérito das suas escolhas. Quando ele conquistar algo, o mérito é dele. Ele não é marionete. É dele. Mas o mal não é criação de Deus. Na verdade, o mal nem existe. Sabe por quê? Porque o mal é a ausência do bem. Onde não existe o bem, o que existe? O mal. E se a gente não faz o bem, o que a gente está fazendo? Ah, mas eu não faço nada. Mas você faz o bem? Né? Então, não escolher também é uma escolha. Já ouviram falar disso? Eu não escolher, já estou fazendo uma escolha. Né? Então, não fazer o bem já é uma escolha. E o mal, na verdade, ele é a ignorância. Ignorância no sentido de não saber, tá? Então, é a ignorância de não fazer aquilo que nos manda a consciência. Porque todo mundo sabe no fundinho da consciência o que é certo e o que é errado, não sabe? Eu acho que a gente sabe. Eu acho não, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque quando Deus nos criou, Ele colocou a centelha divina em nós. São as leis dele que estão cravadas na nossa consciência. Então nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós já trazemos isso conosco, nós já nascemos com isso. Isso é nosso. É o que nós conquistamos desde a nossa criação como espíritos lá, quando começamos lá na época das cavernas, quando a gente só pensava em comer para viver. Ali a gente começou a criar a consciência. E essa consciência nos acompanha, vida após vida, vida após vida. E a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, o que é o mal?
É a gente teimar em não fazer o que a gente sabe que tem que ser feito. É isso que é o mal. Então, nós somos um grupo de indivíduos, né? Que possuem a mesma afinidade, que estão no mesmo nível ali, mais ou menos, né? Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, né? Uns com o pezinho na frente, outros com o pezinho atrás, uns do lado do outro, mas estamos ali, tudo no mesmo, na mesma sacolinha, né? Então, somos um grupo de indivíduos que possuem a mesma afinidade, morando no mesmo planeta. E a gente fala que a humanidade é má. Então, nós somos maus também. Nós estamos na mesma sacolinha. E o que a gente pode fazer para mudar isso? A gente vai esperar o outro fazer primeiro? Ah, eu vou esperar o outro, porque todo mundo faz, né? Então eu vou esperar também. A hora que mudar, eu vou, né, andando, nadando junto com a onda. Quando a onda me levar, eu vou. E a gente faz isso a maior parte do tempo. E aí, pensando assim, somos um grupo de indivíduos, né, que constitui a humanidade. E a gente fala que a humanidade é má. A gente pode falar que toda a humanidade é má, sendo que toda a humanidade não está no planeta Terra? O quê? Você está querendo me dizer, então, que tem extraterrestre? Meu Deus! Gente, esse universo é imenso. É infinito. Para o nosso entendimento, né? Vocês acham que Deus criou esse universo inteirinho, infinito, para ter vida só no planeta Terra? Não. Há muitas moradas na casa do meu pai. E quando Jesus falou isso, foi um jeito simbólico dele dizer que o planeta Terra não é o único da humanidade que tem vida. A humanidade não está só nesse planeta. Eu não acabei de falar que tem 5 níveis de mundos? O planeta Terra é o segundo. Então existem muitos outros mundos, muitos outros planetas habitados, certo? Por espíritos mais ou menos evoluídos do que nós. Nós estamos ali no meio do caminho, né? A gente morando numa cidade, vamos pensar na nossa cidade, né? Na cidade nós temos o subúrbio, não tem sempre aquele bairro que é mais é, é, negligenciado, mais deixado de lado, né? Onde a vida é mais difícil, aquele bairro onde a saúde é mais precária, onde é mais insalubre, né? Não existem lugares, vamos pensar, hospitais, né? Quem que habita os hospitais? Não são pessoas alegres, saudáveis. Não são. Hospital é lugar de pessoas doentes. As prisões. As prisões são lugares onde habitam pessoas que cometeram crimes diante da lei humana. A gente pode falar que toda a população da cidade que tem hospitais, que tem prisão, que tem subúrbio, toda a população é dessa maneira? A gente não pode falar assim. Então, a gente não pode falar que a cidade inteira é má. Que a cidade inteira é doente. Que a cidade inteira é insalubre. Né? E a gente não pode falar que o país é assim. Que o país todo é assim. Porque existem regiões. Mais, tem regiões menos. E a gente pode falar que o mundo inteiro é assim? A gente não pode.
Da mesma maneira que a gente não pode falar que a humanidade toda está no planeta Terra. O planeta Terra hoje ele tem mais ou menos 8 bilhões de habitantes, tá? Uma estimativa atual aí. Vocês sabiam que a população desencarnada é 3 a 4 vezes maior do que isso? E nós estamos aqui. A gente está aqui com a nossa oportunidade de mudar isso, de fazer diferente. E tem uma fila enorme do lado de lá esperando para vir. Esperando uma oportunidade. E a gente está aqui já. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? E todos esses sofrimentos, essas dificuldades que a gente vê no planeta Terra, nada mais é do que uma oportunidade de exercitar o bem que existe em nós. Porque por pior que a gente acha que a pessoa seja, o bem existe nessa pessoa. Nem que seja em forma de apego, sabe? Um gatinho, um cachorrinho, um objeto, não sei. Naquela pessoa tem um nível de amor. E esse nível vai mudando. E Deus criou a gente para isso. E a gente hoje ainda não entende o que é o verdadeiro amor. O que é o verdadeiro amor? O amor que não tem apego. É quando a gente fala o meu pai, a minha mãe, o meu filho. Esse é amor posse. Não tem nada nosso. A gente não cria o filho para o mundo? A gente cria o filho para o mundo. A nossa mãe, nosso pai criou a gente para o mundo. Então, chegaremos num nível onde a gente vai amar a todos e a tudo da mesma maneira. É assim que funciona no mundo celeste. Não tem diferença. Criação de Deus é criação de Deus. Não interessa o que é. Não interessa se é natureza, não interessa se é humano, não interessa se é animal, se é vegetal. Não interessa se é mineral. É o amor ablativo. A gente vai amar todos da mesma maneira. E a gente ainda não entende o que é esse amor. Então a gente está exercitando, é para isso que a gente está aqui. Para exercitar. Né? E muitas vezes a gente precisa do mal para dar valor para o bem. Porque às vezes se tá tudo em ordem na nossa vida, a gente não sai do lugar. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando tá tudo bem, eu tô bem no meu trabalho, minha casa tá perfeita, os meus filhos estão ótimos, os meus pais, né? A minha família, eu tenho amigos, financeiramente, minha saúde está plena, perfeita. Eu vou sair do lugar? Eu vou procurar melhorar? Eu vou procurar crescer? Eu vou querer me conhecer? Não vou. Então, olha aí a utilidade do sofrimento e da dor na nossa vida, né? É para fazer a gente sair do lugar. Anda, vai para frente, dá um passo, né? Se move. E aí, como que a gente faz para superar essas dores e esses sofrimentos? Vamos pensar junto. Se eu perguntar para vocês aqui agora, eu vou dar um problema para vocês resolverem, tá? Um problema. 2 mais 2. Isso é um problema. Todo mundo vai saber resolver? Eu acho que sim, né? É um problema? Para nós hoje isso é um problema? 2 mais 2? Para nós não é. Para nós não é. Por que que não é? Porque a gente já superou. A gente já entendeu o que é 2 mais 2. Pergunta para uma pessoa que nunca estudou, que nunca teve contato com letras, com números. Pergunta para ela se 2 mais 2 é um problema. Vai ser um problemão. Porque ela não vai saber responder.
Porque ela não aprendeu. Ela não superou isso. E assim é com tudo na nossa vida. Quando aparecer um problema na nossa vida, que para nós é um problemão, porque a gente sempre sofre mais do que todo mundo, né? O nosso problema é maior do que todos. Geralmente a gente pensa assim. Quando aparecer um problema, eu vou procurar a solução. Não vou? E como que eu procuro a solução? Enfrentando esse problema, né? Analisando esse problema, vendo como que eu posso resolver, o que eu posso fazer, o que depende de mim, o que não depende de mim. O que eu posso mudar em mim para fazer com que isso não aconteça mais? Isso é solucionar um problema, né? Entender. Se eu não posso entender o porquê que aquilo aconteceu, porque nem sempre a gente pode chegar a essa conclusão, né? A gente pode tentar amenizar. O que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? E aí, da próxima vez que esse problema aparecer, ele não vai ser tão difícil assim. Joana fala que isso, Joana de Ângeles, nossa mentora, ela fala que isso é amarrar o nosso complexo ao ego. É uma linguagem bem psicológica, né? Mas o que ela quis dizer com isso? De uma maneira bem grosseira e superficial. Enfrentar o problema quantas vezes ele vier. Não fugir. Vai de frente com ele, né? E tenta resolver. Enfrenta. Então a gente precisa, do mesmo jeito que a gente dominou a técnica do 2 mais 2, que é igual a 4, a gente tem que dominar as outras técnicas. A técnica da tolerância, a técnica da paciência, a técnica do silêncio, a técnica do saber ouvir, a técnica do não falar mal. E como que a gente domina essas técnicas? Tentando cada vez fazer de novo, e fazer melhor, e fazer diferente. E vai chegar uma hora que isso pra gente vai ser uma coisa tão natural que vai deixar de ser um problema, como 2 mais 2. Ninguém ficou pensando aqui, né? Ah, 4. Ninguém precisou fazer isso, porque a gente já domina. E aí, com as outras dificuldades, é a mesma coisa. É assim que funciona. Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. Só que quando ele falou disso, ele não quis dizer só de conhecimento intelectual, né? De 2 mais 2, não. Ele quis dizer de tudo aquilo que a gente tem que aprender para engrandecer o nosso espírito. Foi isso que ele quis dizer. Como que a gente conhece a verdade para nos libertar? Então a gente vai se libertar do quê? Da nossa ignorância. Aprendendo, conhecendo, estudando, passando pela dificuldade, enfrentando, ao mesmo tempo ajudando o outro, né? Pedindo ajuda quando é preciso. E quando a gente sabe que a gente dominou a técnica, né? Não, eu aprendi. Quando passa a ser natural. É igual eu falei agora há pouco, né? Então, os 2 mais 2 pra gente foi natural. A gente não precisou ficar fazendo muitas contas, ficar pensando demais para responder. Pensa num médico. Quando você vai num médico, vamos dar um exemplo, um médico pneumologista, tá? E você vai passar pela consulta com esse médico e esse médico te atende fumando. Um cigarrão dá, né? Será que ele internalizou o conhecimento que ele tem? Acho meio difícil, né? Senão ele não ia fumar. Tá? Aqui não é um julgamento, tá? Aqui é uma colocação para que a gente entenda
que quando o conhecimento é superficial, a gente continua no equívoco. A gente continua, eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Tá superficial o conhecimento. Eu sabia que eu não tinha que fazer. Mas todo mundo faz. Tá superficial o conhecimento. A partir do momento que eu tô entendendo que aquilo vai me fazer mal, que eu tô entendendo que aquilo vai fazer mal pro outro, eu internalizei, eu não vou mais conseguir fazer. Ou eu vou pensar muito para fazer. Porque a minha consciência vai estar me cutucando ali, ó, o tempo todo. E não é fácil, né, gente? Não é fácil. Porque as dificuldades e as dores vêm o tempo todo nos alcançar. E que ferramenta mais a gente tem para conseguir dominar isso? O trabalho no bem. Enquanto a gente está ocupado em fazer o bem, a gente não está pensando em mais nada. Você não tem tempo para pensar. Enquanto você está ocupando o seu tempo para ajudar alguém, você esquece as suas próprias dores. Olha que remédio maravilhoso. Quando você olha para a dor do outro, você esquece a sua própria dor. Essa é uma ferramenta infalível também, tá? E com muito esforço, com muito trabalho. A gente tem que trabalhar, mas o que é trabalho? E Kardec perguntou para os espíritos, o que é trabalho? Os espíritos falaram assim, trabalho é toda ocupação útil. Será que a gente trabalha? Nem sempre, né? Nem sempre a gente trabalha. Então, será que é útil escutar alguém que quer desabafar? Que tá triste, que tá angustiado? É trabalho, né? Será que é trabalho ficar em silêncio quando a gente quer falar uma verdade para alguém, sabendo que aquela verdade vai causar um desequilíbrio, um desajuste, mesmo sendo verdade? É trabalho, né? E é caridade. Será que é trabalho fazer aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem? É trabalho e não é fácil, né? É trabalho, é trabalho. Porque a gente age muito com a nossa vontade ali imediata. A gente quer satisfazer a nossa vontade ali imediata. A gente não pensa no que aquilo vai ocasionar. A gente não pensa na consequência. A gente só pensa no que a gente quer fazer ali na hora. Se aquilo vai me trazer um prazer, se aquilo vai me trazer uma satisfação. Né? E aquilo, na maioria das vezes, não vai engrandecer o meu espírito. Porque vai acabar rapidinho. E o que engrandece o meu espírito dá trabalho. Mas depois dá uma alegria também enorme. E quem começa a trabalhar no bem, começa a sentir em cada atitude, em cada resultado, começa a sentir uma satisfação que não tem explicação. Que só quem faz sabe o que é. E nesses minutinhos, nesses segundos de contentamento, a gente percebe Deus mais perto de nós. E é só a gente fazendo, a gente trabalhando, para a gente entender o que é isso. E quando a gente começa a sentir isso, a gente quer mais. E a gente quer mais. E a gente quer mais porque é muito bom. E a gente quer carregar pessoas com a gente. Só que a gente só pode se responsabilizar por nós mesmos. Porque cabe a cada um colocar o seu esforço no seu próprio trabalho. E aí, a recompensa, né? Essa satisfação que a gente vai sentir, ela vai vir mais rápido quanto maior for o meu esforço. Nas coisas mais simples do dia a dia. E vão ter muitas horas que a gente vai se sentir fraco, cansado. Vai? Acontece, né?
Acontece mais do que a gente deseja, às vezes. A gente se sente fraco, se sente cansado. E aí a gente tem que lembrar, a gente se sente sozinho, né? Sozinho a gente se sente mesmo. Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, quando a gente começa a colocar esforço naquilo que a gente acredita que é certo, que é verdadeiro, que é o caminho, geralmente a gente está sozinho. Porque as outras pessoas vão olhar pra gente e vão falar assim: ah, você não é mais o mesmo. Ah, o que está acontecendo com você? Ah, você está querendo ser muito certinho agora. E aí a gente começa a encontrar muitos obstáculos também. E muitas vezes a gente se sente bem sozinho. E aí a gente tem que lembrar de um convite que Jesus fez pra gente. Ele falou assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, pois eu os aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei sossego para as vossas almas. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então pode parecer difícil no começo, pode parecer penoso, pode parecer até impossível. Que a gente fala, né? Nossa, não, perfeito só Jesus. Eu não sou perfeito. A gente arruma desculpa em todo lugar, né? Até Jesus vira desculpa pra gente. Mas a gente já sabe que nós somos destinados à perfeição. E temos muitas ferramentas para isso. Então, quando a gente se sentir desanimado, vamos aceitar o convite de Jesus, fazer uma prece, elevar o pensamento, né? E lembrar que todo o esforço vale a pena. E que o sofrimento e as misérias e as dores ainda são necessárias na nossa vida. Ainda são. Mas nós não precisamos passar por isso sozinhos. Nós não precisamos aceitar o sofrimento, tá? Nós temos que lutar para sermos felizes. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente valorize a vida. Ele quer que a gente lute para sermos melhores e para levarmos conosco muitos outros com muito amor. E a cada dia, passando por cada dificuldade, entendendo o que é amar. Nos amando, nos conhecendo e fazendo o que é possível. E quem sabe, o que nos parece impossível, mas não será amanhã, também pelo nosso próximo. Então, que Jesus nos acompanhe na sala de passe, que possamos sair daqui revigorados e que a gente possa levar para casa essa reflexão para poder tentar movimentar dentro do nosso coração alguma energia. Então, que Deus nos abençoe.